Salve, salve! Tudo bem? Eu já tenho citado no decorrer desse período que eu tenho feito aí essas mensagens para o YouTube, eu tenho citado já alguns fatos poéticos, né? Mas como poeta, eu não poderia deixar de estar fazendo agora algumas lives exclusiva poesia. Então eu vou começar por Manuel Bandeira. Manuel Bandeira nasceu lá no Recife, né, em Pernambuco, século XIX. Morreu no século XX em Botafogo, no Rio de Janeiro. Morreu aos 88 anos. Ele foi aceito, vou dizer assim, pela Academia Brasileira de Letras, em 1940, assumindo a cadeira de número 24. Ele foi professor de literatura, foi crítico literário, participou da Semana da Modernidade, né, em 1922, que foi um divisor de águas, questão do Brasil, né, da postura poética e tudo mais. Mas eu quero dar alguns parâmetros. Por exemplo, poesia não se lê em voz baixa. Poesia não se lê com os olhos. Porque existe a questão da semântica, da sonoridade, dos sons das letras e das palavras, né? Então eu vou ler uma poesia aqui dele, eu vou começar com Boi Morto, vou mostrar a intenção dessa poesia, né? A intenção do poeta, né? Vou depois ler poesias que tem métrica, vou explicar. Depois, hoje nós vivemos o tempo dos versos brancos, né? Que não tem rima, né? O Cazuza dominou esse assunto, né? O Cazuza dominou esse assunto com os versos brancos, o Gabriel Pensador, né? Mas a maioria das minhas poesias são versos brancos, né? Eu vou depois estar dando uma orientação, por exemplo, na tradução da Bíblia. A Bíblia tem 5 livros poéticos, né? Os Salmos e tal, e não tem rima, porque também passou de uma língua para outra. Passou do hebraico para o português, então, né, talvez se fosse lá em hebraico teria rima, tal, teria essa construção, tá? Mas eu vou ler a primeira poesia de Manuel Bandeira, abrindo agora o registro de poesias. Quando você vê aí PPP, porque pela misericórdia de Deus nós somos pregador do Evangelho, né, mensageiros, somos pela misericórdia de Deus professor, somos pela misericórdia de Deus poeta, tá? Jesus disse que sem ele nada podemos fazer, João 15:5. Vou começar com Boi Morto, para explicar uma coisa. Então, olha só. Eu gosto do pano de fundo das coisas, tá? Da obra literária, eu gosto do pano de fundo. Eu acredito que o Manuel Bandeira passou numa enchente, passou lá, viu lá um... Porque antigamente as pessoas jogavam, né? Aqui na minha cidade tem um ribeirão que o pessoal jogava porco morto lá, a gente ia lá ver aquilo, entendeu? Né? Às vezes o indivíduo morria a vaca, ele deixava lá exposta e tal. Quando morre muitas vacas, não tem como enterrar. E ele passou e viu um boi morto. E ele faz uma leitura da vida dele em relação àquele boi morto. Então, olha só que coisa interessante. Ele começa assim: como em turvas águas de enchente, me sinto a meio submergido, entre destroços do presente, subdividido, onde rola enorme o boi morto. Boi morto, boi morto, boi morto. Árvores da paisagem calma, convosco altas tão marginais. Fica a alma, atônita para jamais, que o corpo, esse vai com o boi morto, boi morto, boi morto, boi morto. Boi morto foi descomedido, pois espantosamente boi morto, sem forma ou sentido, ou significado. O que foi ninguém sabe, agora é boi morto. Boi morto, boi morto, boi morto. Olha, a sonoridade dessa poesia, quando o Manuel Bandeira escreveu boi morto, dá a impressão que tem um surdo tocando. O cara tá batendo no surdo, pá, e pá, e pá. Então tem essa sonoridade. E ele se compara ao boi, né? Ele fala de nostalgia, ele fala, né, de você não saber da vida dos outros, ele não sabe quem foi o boi morto, né? Ele dá uma viagem da visão, né?
E ele fala que se sentia-se também, porque tem hora, né? O mundo é muito grande, né? E a gente, é lógico que ele não vai atingir uma esfera muito grande, né? Mas ele atingiu, né? Graças a Deus, né? Foi um expoente, foi respeitado, querido, estudado até hoje, tá? Olha, um abraço e eu volto em breve, tá? Eu comecei com ele, mas eu tenho poesias minhas que serão lidas aqui, tá? E de outros também, tá? Um abraço para vocês.